Internacionalistas do mundo, univos! Eu sou o Léo e esse é o Pode Rir, o seu podcast oficial de relações internacionais. E hoje a gente está com um episódio muito especial para vocês, que depois de um ano tão intenso e imprevisível, não tem como a gente fazer diferente e recapitular, e deixar de recapitular todas as coisas importantes que aconteceram nesse ano. E para a gente ver que realmente não foi só de bolsominion triste que 2022 viveu. Não é mesmo, Bruno? Oi, gente, tudo bem? Com certeza não foi só de eleição que o ano se passou. Eu acho que a primeira coisa que eu consigo lembrar lá no começo do ano, lá para janeiro mesmo, era que a gente estava vendo se ia ter uma nova onda de Covid, se a gente ia fechar tudo de novo, tava todo mundo com receio de voltar a ficar trancado de casa, sem ficar. O pessoal foi passar Ano Novo, Natal na praia e voltou todo mundo convidado, né? Estava todo mundo com esse receio, mas acabou que, por mais que tenha tido uma nova onda, as vacinas elas chegaram, né, a gente sabe, e deram uma travada nessa nova onda, principalmente na questão das mortes. Junto com essa travada, a gente pode lembrar que muitos países pelo mundo já estavam se reabrindo já nesses últimos 2 anos, mas aqueles principais países que dependem realmente dessa abertura, que são aqueles voltados para o turismo, como, sei lá, as Maldivas, como Ilhas Fiji, como a Irlanda, eles tiveram uma retomada gigantesca econômica. Muitas pessoas que conseguiram guardar dinheiro para viajar durante esses dias, esses anos de pandemia, elas usaram esse dinheiro para viajar nesse começo desse ano, e agora estão usando de novo, agora no final do ano. Então esses países eles tiveram aquela retomada bem legal. Em contrapartida, outros países como, por exemplo, o Brasil, a gente sabe que o crescimento do PIB do país foi pífio, né, pelo que se esperava, e o que sempre falavam, que depois que reabrir vai tudo voltar ao normal, a economia vai bombar. A gente viu e vê que o crescimento foi de 1,4% no ano inteiro, por mais que tenha reaberto, por mais que a gente não esteja todo mundo trancafiado em casa de novo, o crescimento foi minúsculo do PIB quando comparado com outros países que também reabriram. E vale lembrar também que, por mais que a gente esteja falando que tudo reabriu, tudo voltou ao normal, enfim, passou meio despercebido. A gente estava meio de saco cheio de falar sobre Covid. A gente ia falando faz 2 anos de Covid, mas só nesse ano a gente teve quase 200 mil mortes no Brasil relacionadas, né, ao Covid, das quase 700 mil totais. Então, se a gente for pegar a divisão assim, por mais que a gente tenha vacinas, tenha reaberto tudo, a gente ainda teve um grande número de mortes, e a gente fica pensando, imaginando que e se não tivesse a vacina? Imagina como teria sido esse ano, se tudo tivesse reabrido e voltado ao normal novamente. Falando de novo sobre vacinas, a gente viu essa porcentagem de pessoas vacinadas. A gente teve um movimento bem difícil, né, quando as vacinas saíram, de pessoas que não queriam se vacinar, de várias fake news postadas por diversos grupos políticos e não políticos também, falando diversas coisas sobre a vacina, sobre a eficácia, sobre virar jacaré. A gente sabe o que teve. E no Brasil, felizmente, por mais que a gente tenha esses grupos, inclusive do próprio governo, sendo contrário à vacina, a gente tem aí quase que 85, 84% da população que está totalmente, entre aspas, né, vacinada com 2 doses. A gente sabe que acho que está na 4ª ou 5ª dose já, não vou lembrar, mas enfim, eles consideram que o totalmente vacinado seja 2 doses. Então a gente está com uma porcentagem bem alta, apesar da grande campanha política, digamos, sobre contrária à vacinação, contrária à disseminação e outra coisa que é legal comentar sobre o Covid esse ano, eu sei que a gente está de saco cheio, vou tentar ser rápido para falar sobre o Covid, é que pela primeira vez aqui no Brasil foi aprovado a venda de um antiviral, né, um medicamento, e não uma vacina que seja contra o Covid. Foi aprovado, começou a ser vendido como resposta emergencial lá no começo do ano para aquela nova onda que estava tendo, e agora no final do ano foi novamente reafirmado e aprovado. Para além da questão de Covid, a gente teve também surgimento de novas doenças. Léo, se você quiser comentar um pouquinho sobre. Isso mesmo, Bruno. Esse ano a gente teve diversos comentários e diversas pautas sobre saúde mundialmente.
não só pela Covid, mas também por outras doenças que surgiram e que deram grande preocupação para os políticos internacionalmente. E uma delas foi a monkeypox, a varíola do macaco. Ela gerou muita comoção no começo do ano, gerou muita preocupação, o medo de uma nova pandemia surgir, mas ela não irritou tanto quanto a Covid, não foi uma doença que se tornou, de certa forma, popular. Então, ela acabou ficando reclusa aí nesses primeiros meses do ano e depois as notícias começaram a parar de circular e principalmente quando se discutia isso, discutia-se, né, sobre a varíola do macaco, existia um discurso ainda muito homofóbico em relação ao método de se contrair a doença, então mostrando que realmente a gente não está preparado para discutir seriamente doenças sexualmente transmissíveis, e por conta disso a gente precisa realmente aprimorar esses debates sobre saúde, coisa que a pandemia da Covid já mostrou pra gente, mas esse ano a questão da varíola do macaco deixou mais escancarado ainda. Outra questão também foi, como você já mencionou, Bruno, a questão da vacina. A vacinação e a descrença na vacinação, ela se tornou um tópico do ano, assim, foi uma das grandes questões, visto que, por exemplo, a poliomielite ela começou a retornar no Brasil, principalmente por conta da vacinação ter caído drasticamente durante os anos de pandemia, e isso é muito preocupante. Então a gente teve de novo esse debate que a gente já vem há décadas e há muito tempo realmente falando sobre a importância da vacinação, e é um debate que surgiu principalmente no Brasil por conta da polio, uma doença que já estava erradicada, já estava sendo considerada completamente erradicada, mas que vem retornado com muita força aí por conta dessa descrença na vacina. Então é muito interessante a gente ver que a vacinação tem caído, é muito triste, é uma realidade triste, mas ainda a vacinação da Covid tem sido forte, a vacinação da Covid, por mais que muitas pessoas tenham optado por não tomar a terceira e a quarta dose, o que, novamente, é um erro, né? A gente tem que se proteger contra a Covid de tempos em tempos. Então, a gente vê que as pessoas ainda se preocupam, por mais que ainda haja essa resistência de algumas delas à terceira, à quarta dose e à vacinação de crianças. Então, foi um ano que a fake news ela surgiu com muita força, um movimento que já vinha há algum tempo, e principalmente a fake news em torno de vacinação, ela continuou com tudo nesse ano, não dá pra gente negar isso de forma alguma. É verdade, Léo. E agora eu queria também mudar um pouquinho o que a gente vem comentando, falando sobre, mudar bastante, na verdade, o assunto que vem comentando, né? Eu queria lembrar que lá no começo do ano, lá no final de fevereiro, dia 24, aconteceu uma coisa meio que a gente não esperava, se fosse pensar em 2020, 2021, mas que ganhou a escalada dos conflitos, né, lá na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia, aconteceu e vem acontecendo, não terminou, né, a escalada de conflitos, por mais que as notícias não estejam focando muito nisso, principalmente depois das eleições, porque, obviamente, eles queriam focar mais do que no cenário internacional, mas lá no dia 24 de fevereiro, o governo e os militares russos deram início ao que eles chamaram de uma operação especial, né, russa, para desnazificar o governo e ucraniano. Como a gente sabe, foi visto, né, foi estudado que esse casus belli, né, da Rússia para cima da Ucrânia é por conta da existência de diversos partidos políticos, não diversos, mas alguns partidos políticos que têm assento no parlamento, inclusive, que são ultranacionalistas, são neofascistas. O exemplo deles, um deles eu não sei se eu vou dizer o nome certo, mas é Svoboda, e de alguns grupos que são paramilitares, entre aspas, que são neofascistas e são ligados ao exército ucraniano, principalmente na região ali de Mariupol, que, por exemplo, o batalhão Azov, eu não sei se eu falei certinho, mas a Rússia utilizou essa desculpa de guerra, essa desculpa de que o governo e os militares ucranianos eram nazistas, tinham ideias, né, fascistas, neofascistas, e utilizaram essa desculpa para atacar a Ucrânia e tomar duas regiões importantes do país ali no leste. Agora, a real intenção desse ataque à Rússia ainda é especulada, a gente não tem certeza e talvez a gente nunca vai saber o real motivo ou os reais motivos pelos quais a Rússia
decidiu atacar a Ucrânia e a guerra contra esse país. Seja a possível entrada da Ucrânia na OTAN, seja a passagem de gasodutos, que os gasodutos russos quase em sua maioria passam todos pela Ucrânia, então dão aquele poder político de barganha bem forte ao país ucraniano contra os russos, seja a descoberta de regiões com gás natural em Mariupol, pela Ucrânia, que poderia poderia acarretar uma perda de monopólio russo do gás, né? Seja a anexação das regiões que eles estão anexando pela maioria étnica da região ser russo ou não, pressão interna de oligopólios para um conflito, por problemas econômicos russos. A gente sabe, diversos estudos já trabalharam sobre isso, que quando a economia russa ela estava passando por momentos difíceis, e em 2021, 2020, a gente sabe que não só a economia russa, mas toda a economia mundial passava por momentos difíceis por conta da pandemia da Covid. O governo, a resposta do governo é procurar um conflito, procurar alguma coisa para culpar o motivo da economia tá em frangalhos, ou para tentar fazer com que a população não perceba essa dificuldade econômica. A gente lembra da guerra da Chechênia, a gente lembra da guerra da Crimeia, guerra contra a Geórgia. Todos esses períodos a economia russa ela não estava em seu boom econômico, e o governo ele pode ter utilizado, estudos indicam que sim, essas guerras para tentar disfarçar, né, esse problema econômico russo. Bom, mas a gente sabe que a Rússia invadiu, isso é fato, e que ainda está rolando esse conflito, e esse conflito ele vem gerando algumas consequências, né? A gente sabe que os dois países são dois importantes produtores de grãos, né, para o mundo inteiro. Então, países que dependem desses grãos, como por exemplo países da África, que dependem dos grãos ucranianos para sua alimentação, eles estão passando por uma crise alimentícia muito grande, e muitos eles pedem ajuda da ONU, pedem ajuda da União Europeia para que façam alguma coisa para parar a guerra, porque eles precisam dos grãos, precisam comer, precisam da comida para a sua população. E esses impactos, né, eles são muito fortes na economia do país. E aí entra aquela discussão de por que a União Europeia, por que a ONU, por que os Estados Unidos, eles não fazem algo para além de sanções econômicas, né? A gente sabe que o principal motivo é porque eles não querem essa guerra, eles não querem comprar essa guerra contra a Rússia, porque não tem como ter uma guerra entre duas potências nucleares, né? A gente sabe que isso não faz sentido desde o início, desde quando foi inventada uma arma nuclear. Falando sobre as sanções que estão acontecendo, né, de fato. Não está tendo uma guerra entre duas potências nucleares, mas eles estão tentando responder esse ataque russo de algumas formas, e a principal forma são as sanções econômicas que eles estão fazendo no país, desde de corte da Rússia do sistema financeiro, né, o sistema SWIFT, que isso ele impede o pagamento e a compra, impede o pagamento russo e a compra de cidadãos russos de moeda estrangeira. Isso faz com que aconteça uma desvalorização no rublo, com que a Rússia não consiga comprar coisas de basicamente todo o Ocidente, né? E para tentar driblar isso, a Rússia ela vem entrelaçando os seus laços, né, aumentando os seus laços com a China, que continua renegociando com a Rússia, principalmente porque, como a Rússia perdeu grande parte dos seus compradores, a China viu nisso uma oportunidade de comprar os produtos russos de maneira muito mais barata, porque ou a Rússia não vende ou ela vende para a China. Então, esse poder de barganha que a China ganhou
é muito grande e a China vem usando isso para comprar o petróleo russo a preço muito abaixo do mercado, ou comprar produtos muito abaixo do mercado, e a Rússia tem que aceitar, né, esse preço chinês para não travar sua economia, e aí sim desencadearam em algo muito pior para a economia russa do que já está acontecendo, para além das sanções econômicas que ela vem sofrendo. Para além, de novo, de sanções econômicas, a OTAN, né, e os países europeus, eles vêm enviando armas para a Ucrânia e vem financiando, né, a compra dessas armas pelo governo ucraniano desde o início da guerra. Eles não querem uma guerra entre eles, entre esses países da OTAN e o país da União Europeia, entre eles e a Rússia, mas eles querem que o Putin não ganhe. E com isso, a alternativa escolhida foi o financiamento e envio de armas para a Ucrânia, o que não é exatamente o que o presidente ucraniano queria. Ele queria realmente que as potências entrassem em guerra e ajudassem de fato a Ucrânia no campo de batalha, mas que o fato desse envio ser feito de armas, envio de dinheiro para a Ucrânia é péssimo para a Rússia, porque a Ucrânia sozinha não conseguiria se defender da Rússia, mas a gente vê que com o auxílio militar e financeiro desses outros países, ela vem sobrevivendo, não diria vivendo, mas sobrevivendo essa guerra que virou uma guerra de atrito, guerra de guerrilha, que causa, né, a perda inevitável, né, de civis, destruição de infraestrutura, essa guerra de atrito que vem perdurando, né, que a Rússia não previa, vem causando enormes problemas para a população e não só para o exército ucraniano. Como eu disse, a Rússia não previa, ela pensava que a guerra seria rápida. Inclusive, um estudo que eu vi esses dias falava sobre como a Ucrânia se defendeu do dia 1, né, que é aquele dia que ela esperava, mas não esperava. Esperava, mas não estava pronta para a invasão russa. O que a Rússia queria era dominar um aeroporto que ficava perto de Kiev, para que todas as tropas russas pudessem desembarcar nesse aeroporto e aí rumarem para Kiev de uma maneira, 1 semana, 2 semanas, tomar o governo, expulsar, matar o presidente e decretar a vitória na guerra. Mas a Ucrânia ela conseguiu se defender, e isso fez com que a guerra se tornasse, a guerra que Putin previa, que os militares de Putin previam fosse rápida, demorasse muito e vem se tornando uma guerra de atrito, uma guerra de guerrilha, que é péssima para os dois lados. Para o lado ucraniano, por conta da perda populacional, da perda de infraestrutura, enfim, e para o lado russo, pela falta de mobilidade das tropas que acharam que ia ser fácil entrar na Ucrânia. Não fácil, mas que acharam que ia ser mais simples invadir a Ucrânia. E desde fevereiro tá rolando essa guerra e a gente vive se perguntando, a gente internacionalista vive se perguntando qual é o papel da ONU para isso, né? Porque teoricamente a ONU deveria travar esses conflitos, não deixar com esses conflitos, e essa guerra a gente sabe que é travada pelo Conselho de Segurança, que a Rússia faz parte. Então qualquer ação que a ONU tente tomar tem que passar pelo Conselho de Segurança, e o Conselho de Segurança vai vetar, porque a Rússia faz parte do Conselho. Então coloca mais uma vez, né, aquele questionamento sobre a eficácia da ONU e se realmente a maneira como foi pensada em 48 funciona nos dias de hoje. Falando agora um pouquinho sobre o final, já falei bastante sobre a Ucrânia. Agora, nesses últimos meses, a gente viu que a Ucrânia ela conseguiu se defender bem, inclusive forçando o recuo de tropas russas para a posição de defesa, né, nas duas regiões que estão 90%, 95% tomadas pelos russos, e forçaram, né, as tropas russas de voltar, e agora quem está atacando, teoricamente, são os ucranianos para tentar retomar. E isso provou que os militares de Putin, que os estrategistas que pensavam que a guerra ia ser fácil, ia ser tranquila, deram um tiro no pé, né? Pensaram que ia ser tranquila, mas agora quem está tendo que se defender é a Rússia, e mais uma vez vai ser aquela guerra chata, guerra de atrito, guerra que demora, de táticas de guerrilha, guerra urbana, né? Que demora muito para se avançar e tem enormes perdas, tanto de militares quanto de estrutura e no meio do caminho. Por fim, um dos motivos pelo quais acredita-se o Putin ter invadido a Ucrânia foi
temer que esse país ele adentrasse na União Europeia, adentrasse na OTAN, e um golpe para os planos que a Rússia tinha de bloquear a entrada da Ucrânia na OTAN, principalmente, foi dado quando a Suécia e a Finlândia eles aderiram à OTAN. Então, aquele medo de ter um país próximo à Rússia, próximo a Moscou, que fizesse parte da OTAN, tomou um golpe gigantesco, porque a gente sabe que não é só a Ucrânia que faz fronteira com a Rússia, os países ali do norte também fazem, os países nórdicos, e eles entraram na OTAN, então agora a OTAN tem diversos aliados, para além da Letônia, da Lituânia, ali perto de Moscou, fazendo pressão na Rússia. E, para além disso, agora, além dos reflexos na questão dos cereais, a gente sabe que tiveram reflexos na Europa e grande parte do mundo quando esses países eles pararam de importar o gás russo. Esses países eles dependem do gás russo, tanto para calefação quanto para a indústria. Enfim, a Alemanha depende, 80% da indústria deles dependem do gás russo para funcionar. E eles tiveram que parar essa importação por conta do conflito, e isso causou e vem causando uma inflação de preços, uma retomada mais lenta econômica dos países pós-pandemia, né? E a gente não tem como prever como essa guerra vai acabar, se vai ter alguma ofensiva estadunidense da OTAN, se o Putin vai soltar bomba nuclear, se a Ucrânia vai conseguir se defender. Existem diversos cenários e só realmente estudando a fundo a gente poderia talvez dar um parecer sobre o que vai acontecer o ano que vem na guerra da Ucrânia. O que a gente sabe agora é que era para ser uma guerra rápida nos planos de Putin, mas que, diferente do que foi pensado, a gente não tem como prever quanto vai durar mais essa guerra. Bom, falei demais, foi um monólogo, Léo. Aconteceram outras coisas no mundo para além da guerra na Ucrânia, energética, enfim, você quer comentar sobre? Bom, mas esse ano realmente a questão da Ucrânia tomou conta da mídia internacional, foi o assunto da vez, mas tiveram outros assuntos muito importantes que também aconteceram. Eu vou dar uma passada um pouco ampla assim, por algumas coisas interessantes que a gente precisa prestar atenção para o ano que vem, mas a princípio eu tenho um foco também, que foi um foco que tomou a conta da mídia nesse segundo semestre. Bom, mas para falar especificamente desses pontos mais gerais, a gente teve esse ano, então, o cessar-fogo na região do Tigré, que era uma região que estava separatista da Etiópia, em que estava ocorrendo realmente um genocídio da população que ali ficava por conta de um conflito financiado tanto pelo governo da Etiópia quanto pelo governo da Eritreia. Então, é um conflito que estava acontecendo, um genocídio que estava acontecendo desde 2020 e que teve o início do encerramento com o cessar de fogos aí e o começo das negociações pela paz que aconteceu agora no final do ano, agora em novembro, e é um assunto que a gente pouco discute e que a gente pouco sabe. A gente também teve, nesse ano, diversos protestos em Bangladesh. Então é outra coisa para a gente ficar atento para o ano que vem. A gente teve protestos por conta na alta dos preços de combustíveis, a gente teve protestos contra o governo. Então, por mais que a gente tenha focado aí na questão da Ucrânia e da Rússia, a gente tem diversos atores importantes aí com temas muito interessantes para esse ano que a gente precisa realmente discutir. Para além disso, a gente também teve um tema muito importante, que foi a questão da Tunísia esse ano, em que protestos também, a gente vai ver, como eu vou falar, que protestos realmente tomaram conta do cenário político internacional desse ano. E se você quiser saber um pouco mais sobre o que aconteceu na Tunísia esse ano, tem um episódio especial, inclusive comigo, falando sobre isso nessa última temporada. Então, volta lá que vocês vão ver certinho o que aconteceu com mais detalhes. Mas minha ideia aqui, então, é focar nos protestos do Irã. Em 16 de setembro, a Mahsa Amini ela foi assassinada brutalmente pela polícia da moralidade no Irã. E desde então começaram a surgir diversos protestos, tanto na cidade dela quanto na capital, Teherã, justamente para criticar a questão da polícia da moralidade, pedindo direitos das mulheres, pedindo liberdade e principalmente uma coisa que ficou de fora em muitos comentários
internacionais sobre os protestos era que eles pediam a queda do governo. Então não era simplesmente uma luta apenas das mulheres, mas era uma luta de fato da nação toda a favor da queda do regime, da queda dessa brutalidade. Desde que os protestos começaram, então, a gente teve diversas condenações à morte, a gente teve uma condenação à morte recente de um jogador de futebol famoso e que gerou uma resposta muito grande internacionalmente. Então, realmente foi um assunto que tomou conta aí de toda a mídia internacional. A gente teve diversos comentários sobre esses protestos, e esses protestos até agora não se sabe ao certo quais são os resultados disso tudo, visto que já houveram protestos antes no Irã e mesmo assim eles não foram para frente, não tiveram os resultados que eles esperavam, pelo menos. Alguns comentadores acreditam que esses protestos vão ter uma mudança, vão mostrar uma mudança mais efetiva no regime, e outros comentadores vão falar que realmente é um outro protesto que não vai dar em lugar nenhum. Mas a gente tem que aguardar. Eu acho que, como o Bruno falou, é uma questão para o ano que vem, é uma questão para a gente esperar um pouco como a gente vai lidar com essa questão e como o Irã vai lidar com essa questão internamente. Mas sobre a resposta internacional, então, a gente viu uma crescente muito forte na islamofobia. Então, diversos comentários falando sobre como o problema no Irã é a questão do Islã e a questão do Islã político, que eu já vou pontuar aqui que é completamente coerente. A gente tem um monopólio de uma versão única do Islã por parte do governo e que busca assim, justificar as políticas que eles fazem. Então, eles se dizem donos do Islã e por conta disso eles justificam a polícia da moralidade. Então, a gente viu um crescimento no orientalismo, então uma falta de conhecimento sobre de fato o que estava acontecendo lá, inclusive com notícias falaciosas e até fake news mesmo sobre a polícia da moralidade, por exemplo. A gente teve uma recente agora falando que a polícia da moralidade tinha acabado, que é mentira. Em momento nenhum isso aconteceu e, na verdade, foi uma interpretação incorreta de um discurso oficial. Então a gente tem um orientalismo muito forte que as pessoas não vão atrás da informação, e isso não digo apenas pessoas comuns, entre aspas, mas de fato a mídia internacional não vai atrás de uma informação coerente, não vai atrás de uma informação correta. E o principal exemplo disso é a maioria das pessoas ainda achar que o Irã é um país árabe. Então a gente vê muitos comentários tanto criticando a cultura árabe quanto criticando a religião do Islã. Mas o Islã é persa, o Irã é persa, ele é de maioria persa, não de maioria árabe. Inclusive os árabes são 5% da população. Então é uma coisa para a gente pensar o quanto pouco a gente sabe sobre o país e a gente sempre querer transmitir alguma opinião sobre o que está acontecendo lá, mesmo não sabendo. E uma questão importante também foi o apagamento de outras questões relevantes. Então foi o apagamento de outras perseguições políticas, de outros protestos. A gente teve na Palestina, que eu acho que é um exemplo que todo ano a gente precisa trazer, porque é uma luta constante, a luta pela Palestina. O 2022 foi o pior ano em mortes de crianças, foram 34 crianças mortas, 34 crianças palestinas mortas. Isso foi um quadro que foi o pior em 15 anos, então foi o ano que mais matou crianças nos últimos 15 anos, então isso é muito importante. A gente vê crianças sendo mortas do mesmo jeito que a Mahsa Amini, que tinha, se eu não me engano, 22 anos, quando ela foi morta. Então a gente vê crianças também sendo ignoradas, assim, perdas sendo ignoradas. E isso tudo, é claro, faz parte de uma agenda internacional e a gente precisa estar de olho nisso. Então a gente não pode esquecer nunca da luta palestina, essa luta palestina que inclusive veio como uma pauta muito importante na Copa do Mundo, que a gente já vai falar daqui a pouco. E a gente também não pode esquecer de outras ocupações modernas, como a questão do Saara Ocidental. O Saara Ocidental, que assim, como qualquer outro tipo de ocupação, foi completamente dominado, pessoas foram mortas, houve assassinatos em massa, houve ataques com armas químicas por parte do governo do Marrocos, que é contra a autodeterminação do Saara Ocidental, dessa região que busca sua separação do Marrocos, e por conta disso ficou completamente apagada essa questão, assim como a questão palestina. Então eu acredito que são duas lutas que vão para além de 2020, mas que tiveram um impacto muito grande em 2020, tanto por conta desse apagamento e desse foco na questão do Irã. Então a questão do Irã teve muito mais, do Irã e da Ucrânia, né, no caso, tiveram muito mais relevância, de certa forma, para os comentaristas internacionais,
e que também tiveram um grande aumento nas discussões sobre essas duas regiões por conta da Copa do Mundo. A Copa do Mundo veio com muita resistência pró-Palestina, e por conta das seguidas e grandes vitórias do Marrocos, um apagamento, de certa forma, da questão do Saara Ocidental. Mas eu acho que o Bruno vai conseguir falar um pouco melhor pra gente sobre essa questão da Copa do Mundo. Isso mesmo, Léo. Eu tava pegando todos os gatilhos que você falou aqui, com vontade de falar, e não chegava. A gente vai falar um pouco do último assunto sobre a Copa do Mundo, né? Tanto a questão política da Copa do Mundo, quanto a questão não política, a questão de entretenimento, né? Mas eu queria começar falando sobre a escolha, né? A escolha de onde seria a Copa do Mundo. A gente sabe e vê isso desde os escândalos que aconteceram, não lembro exatamente o ano, mas aconteceram escândalos na FIFA, de corrupção, escândalos diversos, dentro da instituição, da Federação, né, Internacional de Futebol, e a escolha do Catar como sede da Copa do Mundo levantou de novo essa problemática da corrupção na instituição, não só na instituição, mas também na corrupção em geral de organismos internacionais, né? Colocou em pauta se realmente essa escolha ela foi democrática, porque teoricamente a FIFA estava lá, existe, né, para democratizar o acesso ao futebol, para que seja um entretenimento para todos e que todos tenham acesso a poder assistir um jogo da Copa, a poder torcer para a sua seleção, para ser representado, né, numa Copa do Mundo. E a escolha do Catar colocou diversos pontos de interrogações sobre será que realmente essas pessoas que comandam, as pessoas que escolhem o local da Copa do Mundo, que escolhem os jogadores que vão para a Copa do Mundo, enfim, toda essa parte burocrática do futebol, se ela realmente é democrática, se ela realmente faz com a participação popular faz sentido, se a gente mesmo tem voz dentro do futebol. Até uma indicação de um documentário da Netflix que chama FIFA Undercover, que fala sobre o início o início dos estudos dessa corrupção na FIFA, que inclusive no documentário, nos primeiros episódios, ele fala bastante sobre um brasileiro, que quando ele virou presidente da FIFA, que começou essa problematização da corrupção que ele fazia com os patrocinadores, né? Mas, enfim, voltando um pouco mais na questão política, houveram diversas polêmicas para além da escolha do Catar, mas também na hora da construção dos estádios, de violações de direitos humanos, de diversas mortes que ocorreram de imigrantes que foram trabalhar no Catar, porque a população do Catar, a população catari, ela é muito reduzida, então eles precisaram de muitas pessoas, muitos imigrantes, principalmente vindo da Índia, vindo de Bangladesh, vindo do Paquistão, dos países mais a leste, para trabalhar na construção civil, para preparar o país, né, que tinha o dinheiro, mas não tinha a mão de obra para fazer esses estádios. E as pessoas, elas foram tratadas não como pessoas, né? Houveram diversas ONGs que denunciaram como essas pessoas eram tratadas, diversos comentaristas do mundo todo falando sobre essas violações. Inclusive, alguns países eles boicotaram a Copa do Mundo. Chegou-se a se comentar sobre um boicote geral da Copa do Mundo, boicote à FIFA, mas que não foi para frente, sabe, porque as confederações nacionais, elas têm um laço muito grande com a FIFA, e esse laço é um laço de corrupção que a gente sabe que existe há muito tempo. Continuando na parte política na Copa do Mundo, para depois a gente ir para o entretenimento, para finalizar de uma maneira mais tranquila. Teve uma polêmica interessante no início da Copa, que foi com a Budweiser, que é a patrocinadora oficial a cerveja que patrocina a Copa do Mundo. E como a Copa do Mundo ela foi no Catar, que é um país que, se não me engano, eu posso estar falando besteira, mas a cultura deles proíbe a venda de bebidas alcoólicas. Léo, você quer falar um pouquinho sobre isso? Você sabe mais? Quero, tá falando besteira. Mas assim, eu vou fazer um gancho, porque é uma besteira que na verdade não é tão besteira assim. A
a gente tem o conhecimento que chega pra gente leva a gente a pensar isso realmente, né? Então, não, de maneira alguma falando que você tá pensando algo que é estupidamente errado, é algo que as pessoas realmente não entenderam ainda. E é um comentário, inclusive, já deixa indicação também, que foi feito pela Fabiola Oliver na nossa live com ela sobre a Copa do Mundo, que é justamente essa questão da bebida alcoólica, né? Muitos países não permitem a bebida alcoólica em estádios, como o Brasil não permitia antes de 2014, e como a Rússia também não permitia, mas a FIFA, junto com todos esses escândalos, de certa forma obrigou esses países a aderir a isso, e o Qatar lutou contra. Mas por que o Qatar lutou contra? Não é tanto por conta dessa questão cultural, mas porque de fato no Islã as pessoas não bebem cerveja, né? Elas não bebem álcool, mas isso vai da escolha pessoal e da interpretação pessoal de cada um, né? Como sempre, é uma religião plural, mas foi pelo fato de que o país é um país, como você disse, muito pequeno, tem muito poucas pessoas lá dentro. Então, se você tiver um problema sanitário por conta do álcool, se você tiver um problema de saúde por conta do álcool, e for um problema generalizado, não tem hospital para atender. Então, era muito mais fácil tirar o risco de algum problema de saúde por conta do álcool do que de fato permitir o álcool e levar esse risco para frente, porque tem muitos poucos hospitais no Catar. E é justamente por essa questão. Mas aí eu volto na questão do orientalismo e do preconceito. A gente simplesmente justifica com é a cultura deles. Mas é uma resposta muito mais, diferente sobre essa questão do que a gente poderia esperar. Então já deixo a indicação da live da Fabiola Oliver, mas de maneira nenhuma é um pensamento assim, estúpido, é um pensamento justo pelo que a gente sabe. Enfim, mas segue lá, Bruno. Legal. Obrigado por comentar, Léo. Eu já tava falando besteira mesmo. Mas enfim, essa polêmica com o patrocinador oficial, né, da Copa do Mundo, que não pôde comercializar o seu produto dentro dos estádios. E isso fez com que a FIFA fosse, se não me engano, ela está sendo processada pela Budweiser, apesar da FIFA não ser a FIFA que proibiu, ter sido o país sede, né? Um pouco mais sobre a questão política, para depois a gente ir para o entretenimento. O Léo falou bastante sobre os protestos que ocorreram pelo mundo, e dentro da Copa do Mundo a gente viu isso também. Houve por mais que pequena, houve uma certa mistura de futebol e política. Jogadores iranianos deixaram de cantar o hino do país no primeiro jogo da Copa, por conta dos protestos que ocorreram, que o Léo comentou antes. Os jogadores alemães, alguns deles queriam utilizar uma braçadeira de capitão com as cores da bandeira LGBT. Não chegou aí para frente por conta do boicote de parte desses jogadores, por medo, enfim, de serem taxados pela federação. O histórico, né, a histórica vitória da Argentina sobre a França do Lionel Messi, que é um jogador que é muito comparado com o seu antecessor, que é o Maradona. Ele se igualou, né, como campeão de uma Copa do Mundo, assim como o Maradona. A gente lembra que o Maradona ganhou em 86 com aquela partida, né, muito emblemática entre Argentina e Inglaterra, que trouxe elementos de fora, elementos políticos da disputa pelas Maldivas, que estava acontecendo na época. Houveram também houve, na verdade, nessa Copa do Mundo de 2022, alguns confrontos também emblemáticos, para além da Argentina contra a França. Tivemos a França contra a Inglaterra, que a gente poderia trazer a questão da Guerra dos 100 Anos. Tivemos Irã contra os Estados Unidos, que a gente poderia trazer a questão política dos dois países, que sempre foram rivais políticos. Tivemos a questão do Marrocos, sendo um país árabe e o primeiro país, né, africano a chegar numa semifinal de Copa do Mundo, que eliminou ex-potências colonizadoras que colonizaram e tiveram influências grandes no governo do Marrocos antigamente, Portugal e Espanha. Alguns dos jogadores de Marrocos, eles levantaram a bandeira da Palestina no final de alguns desses jogos. Eu não lembro qual jogo exatamente, mas como o Léo disse, é uma questão muito seletiva, né? Assim como eles levantavam a bandeira da Palestina,
seria interessante também que eles colocassem uma bandeira do Saara Ocidental que o Marrocos ele está em conflito com, né? Para finalizar, vamos falar, para não deixar só questão política, RI, enfim, falar um pouco sobre os resultados do entretenimento, enfim, o desenrolar dessa Copa do Mundo, que foi bem divertido de assistir. Eu gostei muito de assistir. Eu gosto bastante de futebol, eu gostei. Tivemos a eliminação de países favoritos logo na primeira fase. A Alemanha, a Bélgica, o Uruguai foram todos eliminados por países menores, como o Japão, como o Marrocos, que não tinham tanta mídia para cima deles, né? Além do surpreendente Marrocos ter chegado na semifinal. E o Brasil, a gente sabe que foi uma decepção, né? Enfim, não vou entrar em detalhes sobre opinião pessoal, mas foi uma decepção. A gente esperava que esse ano era o ano nosso de ganhar a Copa. A gente tinha uma seleção muito forte, jogadores extremamente preparados, mas que talvez por um reflexo de trabalho, enfim, eu não sei exatamente, não estou aqui para apontar dedos, é só para comentar, que a gente não chegou nessa final, não ganhamos nessa final, fomos eliminados no jogo horrível contra a Croácia, que é uma seleção muito menor, e foi decepcionante, né? Para nós essa Copa de 2022, e a gente espera que daqui 4 anos as coisas mudem, as coisas melhorem e que a gente consiga finalmente ganhar o Hexa, que já fazem sei lá quantos anos, que desde quando sou pequeno eu lembro de na TV aparecer propaganda de queremos o Hexa. Bom, acho que de Copa do Mundo que eu tinha a comentar era isso. Léo, você tem alguma coisa para falar? A gente finalizar e passar para o próximo bloco. Agora a gente pode passar para o próximo bloco, então a gente vai discutir que nesse ano não foram só protestos e Copa do Mundo e doenças, mas a gente teve diversas mudanças no governo, então a gente vai deixar para os nossos colegas comentarem um pouquinho mais sobre isso com vocês a seguir. Bom, gente, agora vamos fazer o segundo bloco, né, dessa nossa retrospectiva. E aqui eu sou o Ailton e estou aqui com a Giovana junto para a gente continuar nessa recapitulação do que aconteceu, né, em 2022. Oi, pessoal, aqui é a Giovana e bora lá pro segundo bloco do episódio. Bom, e como no primeiro bloco foi falado bastante, né, sobre as guerras, os conflitos sociais, né, até um pouco do entretenimento com a Copa do Mundo, a gente vai começar falando agora sobre as mudanças, né, de governo, os conflitos, né, as tensões políticas que aconteceram em 2022, começando pela situação na Itália, que foi um ano de eleições na Itália, de eleições para primeiro-ministro, de eleições, né, no parlamento, e que acabou com uma vitória, né, uma consolidação da extrema-direita no país. A primeira-ministra que foi eleita foi a Giorgia Meloni, que é uma das principais representantes, né, da ideologia de extrema-direita no país. Inclusive ela é fundadora de um dos grandes partidos, né, dessa ideologia na Itália, que é o Fratelli d'Italia, e o seu partido, né, em coalizão com outros partidos, né, de extrema-direita e de direita em geral, eles também conseguiram a maioria no Congresso para realizar esse governo. Isso mostra, né, que agora a extrema-direita tem um grande poder na Itália, mas também na União Europeia como um todo, né, sendo que a Itália é um dos principais países, uma das principais economias do bloco, que está passando por uma crise, e isso também pode ser um dos fatores que levam essa ideologia a se consolidar. E esse fenômeno que a gente viu na Itália é algo talvez até inédito em outros grandes países da União Europeia, como por exemplo na França, onde há, né, um avanço da extrema-direita com representantes eleitos, com né, pessoas adeptas, mas que nas eleições, por exemplo, a presidente, primeiro-ministro, em países assim, o representante da extrema-direita não vence, ou os partidos não conseguem maioria no Congresso, apesar de terem alguns representantes eleitos. Já na Itália, não. Realmente uma candidata de extrema-direita foi eleita primeira-ministra e seu partido, né, uma coalizão de direita, conseguiu a maioria no Congresso. Ou seja, essa ideologia agora está bem consolidada na Itália e na União Europeia como um todo. Essa foi uma das grandes, né, mudanças políticas que ocorreram em 2022, que claro que em 2023 agora vamos ver muitos reflexos disso. Pois é, Israel também passou por algumas mudanças de governo semelhantes. Em novembro, os israelenses voltaram às urnas em menos de 5 anos para eleger o seu novo parlamento. Em 2021, Benjamin Netanyahu havia sido derrotado por uma coalizão de 8 partidos após ter sido primeiro-ministro do país por 12 anos consecutivos.
A aliança, composta por partidos de esquerda, direita, centro e uma formação árabe, chegou ao poder em junho do ano passado, após escândalos de corrupção do então premier virem à tona. Porém, a aliança nunca conseguiu se consolidar estavelmente no governo devido às divergências políticas entre seus membros, principalmente no que diz respeito ao conflito Israel-Palestina. Com a saída de muitos deputados do governo ao longo de 2022, justamente por conta dessas divergências, o presidente israelense Isaac Herzog convocou uma nova eleição. Netanyahu formou então uma coligação de extrema-direita para tentar voltar ao poder e conseguiu. Com seus aliados, conquistou 65 dos 120 assentos do parlamento contra 50 da oposição liderada por o premier que estava no poder, Yair Lapid. Netanyahu foi oficialmente nomeado primeiro-ministro em 13 de novembro e os ministros anunciados por ele no último dia 21 sinalizam para que possa ser o governo mais direitista da história de Israel. Bom, e no Reino Unido foi um ano muito turbulento, com várias mudanças, uma grande crise política e uma crise econômica também. Começando pela queda do Boris Johnson, que era então primeiro-ministro no começo do ano. Ele foi envolvido em várias polêmicas sobre a sua postura durante a pandemia do Covid-19, onde ele foi acusado de dar festas, de reunir, fazer aglomerações durante a pandemia, o que foi muito prejudicial para a imagem dele no Reino Unido e perante toda a classe política. Então, cedendo a várias pressões e sofrendo diversas acusações, ele acabou renunciando ao cargo. Então, o Partido Conservador, que é o seu partido, que é o partido que venceu, tem a maioria no Congresso no Reino Unido e, portanto, nesse sistema é o partido que elege, que indica o primeiro-ministro, acabou na sua eleição interna indicando Liz Truss para ser a nova governante do Reino Unido. E ela assumiu com uma missão de frear a crise econômica que estava vindo e também tentar se afastar das polêmicas do Boris Johnson. Mas acabou que ela teve um governo extremamente curto. Foi um governo que durou apenas 45 dias. Isso pois, logo após que ela foi eleita, ela lançou um plano econômico que envolvia cortes de impostos e obtenção de crédito. Foi um plano considerado muito, talvez, radical, que foi muito mal recebido pelos britânicos e por políticos, inclusive do seu próprio partido. E com uma crise vindo, ela começou a sofrer também muitas pressões novamente. Então, após 45 dias de governo, ela renunciou, cedendo às pressões. Então, novamente, o partido fez uma outra eleição interna e elegeu o seu sucessor, que foi o bilionário Rishi Sunak, que é um ex-ministro das Finanças do Reino Unido. O Rishi Sunak, ele tem uma origem indiana, e sendo assim, ele se tornou a primeira pessoa não branca a governar o Reino Unido, ou seja, a ser o primeiro-ministro britânico. E, de novo, sua principal missão foi recuperar a economia britânica, ele sendo um ex-ministro das finanças e que tem muito a ver também com o mercado, sendo que um bilionário, empresário. Esperou-se que ele poderia cumprir esse objetivo, pois a crise no Reino Unido é realmente muito forte. Desde o Brexit, alguns anos atrás, o Reino Unido já vem sofrendo baques econômicos e, claro que após a pandemia isso acentuou muito mais. E em 2022 o Reino Unido talvez seja até agora o pior ano para a economia britânica. A inflação no Reino Unido atingiu 10%, o que é sua maior alta em 40 anos, ou seja, a maior crise nas últimas décadas do Reino Unido. E junto a isso, a desvalorização da moeda, da libra esterlina, também foi muito acentuada. Isso fez com que o seu valor fosse, pela primeira vez na história, superado pelo dólar, ou seja, a libra teve um valor menor que o do dólar no mercado internacional, no câmbio, pela primeira vez na história. Isso mesmo com os Estados Unidos também estando em crise, mostrando quão profunda e quão sem precedentes é essa crise do Reino Unido, com uma inflação muito alta e uma moeda muito desvalorizada. E ainda no meio disso, no meio de toda essa turbulência política, ocorreu a morte da Rainha Elizabeth II aos 96 anos. Ela acabou sendo sucedida então pelo seu filho, agora o rei Charles III. Bom, e claro que a morte da rainha, além de toda a importância cultural e midiática que teve, com uma cerimônia de velório que durou durante dias e foi coberta por toda a mídia, e claro que a rainha foi sendo falada na mídia do mundo inteiro durante o grande período após sua morte, ela também tem reflexos políticos, pois o Reino Unido acabou entrando em luto oficial durante alguns dias, com vários comércios, estabelecimentos, tudo fechado, o que acabou ainda tendo impacto na economia durante alguns dias, o que acabou aprofundando um pouquinho mais ainda a crise. Essa cerimônia para
a morte da rainha. E também isso tem um efeito grande na Commonwealth, que é uma comunidade política que envolve o Reino Unido e suas ex-colônias, e da qual a rainha era talvez a grande defensora durante todo o seu mandato até hoje, mesmo com essa comunidade vendo-se enfraquecendo alguns anos já, alguns países saindo, outros querendo sair, a rainha ainda tentava defender e manter essa comunidade aberta, mas agora com a sua morte e com a sucessão do seu filho, isso fica ainda mais difícil. Já começaram movimentos para países se desmembrarem, para essa comunidade talvez sumir nos próximos anos. E também o rei Charles não parece ser tão defensor dessa comunidade como foi, né, a sua mãe, a monarca anterior. E, inclusive, né, esse foi um tema dos nossos episódios do Pit Stop Global, então eu recomendo que vocês ouçam para talvez saberem mais sobre esse tema da morte da rainha com a Commonwealth, mostrando que esse evento foi ainda mais um catalisador de toda a crise política e econômica que o Reino Unido viveu nesse ano. As mudanças de governo de 2022 não pararam por aí. Aqui na América Latina, mais especificamente aqui no Brasil, a eleição presidencial foi um dos assuntos mais comentados esse ano, quiçá o mais comentado. Desde o início do ano, a população discutia e se preparava para a grande disputa que ocorreria entre Luiz Inácio Lula da Silva e Bolsonaro nas eleições de outubro. Mesmo após o anúncio de todos os candidatos à presidência da República e início da propaganda eleitoral, ali por agosto, algumas pessoas até tentaram achar uma terceira via, mas a verdade é que Lula e Bolsonaro continuaram dominando tanto nas discussões nas redes sociais como nos debates eleitorais. Aqui no Pod, inclusive, a gente tem 2 episódios, um dedicado aos planos de governo do Bolsonaro e um dedicado aos planos de governo do Lula, caso vocês queiram escutar e relembrar o que eles propunham para o novo governo de 2023. No dia 2 de outubro, os brasileiros votaram e o resultado corroborou com o que vinha sendo desenhado nos últimos meses e mostrado pelas pesquisas eleitorais. Lula recebeu 48,43% dos votos válidos e Bolsonaro 43,2%, o que levou a disputa presidencial para o segundo turno. Após um longo mês de tensão e debates em que a maioria dos candidatos derrotados no primeiro turno declararam apoio ao candidato do PT no segundo turno, Lula foi eleito presidente do Brasil com mais de 50% dos votos válidos. Durante todos os últimos 2 meses, os bolsonaristas não aceitaram bem a vitória do Lula após o segundo turno e comércio e rodovias foram fechados com manifestações na intenção de que o presidente eleito renunciasse ao cargo, o que não aconteceu. Aos poucos, os grupos foram se dispersando, mas alguns bolsonaristas se reúnem em frente de quartéis até hoje. Alguns, inclusive, passaram a ceia de Natal em frente aos quartéis. Paralelamente às manifestações nos últimos 2 meses, também tem acontecido a transição de governo que vai iniciar agora no 1º de janeiro de 2023. Bom, e outra mudança radical de governo que aconteceu também aqui na América do Sul, e logo nesse final de 2022, no mês de dezembro, foi, né, a queda do governo do Peru. Como disse já no início, agora no mês de dezembro, o então presidente peruano, Pedro Castillo, que há anos já possuía uma relação desgastada com o Congresso peruano, já havia um conflito entre essas duas, né, instâncias de poder há muito tempo, e então decidiu tentar dissolver o Congresso, estabelecer um governo de exceção no Peru, passando as leis, aprovando por conta própria, por cima do Congresso, o que, né, gerou várias acusações, né, de um golpe de Estado, ou da instauração até de uma ditadura no Peru. Isso causou um completo caos institucional no país. Diversas instituições se mobilizaram, não só o Congresso, mas também funcionários do próprio governo se posicionaram contra essa medida do presidente, pediram destituição de seus cargos. As Forças Armadas também não receberam bem isso. E então o próprio Congresso do Peru, reagindo a essa tentativa de Castillo, ele votou, né, uma espécie de dispositivo que é uma espécie de impeachment no país, que acabou conseguindo destituir o presidente do seu posto. Isso apenas após 3 dias, essa tentativa do presidente de destituir o Congresso. E de fato o Castillo foi deposto. Então a sua vice-presidente, Dina Boluarte, assumiu o posto de novo presidente do Peru, sendo a primeira mulher a ocupar esse cargo na história. E após a sua destituição, o Castillo já foi apresentado às autoridades peruanas e acabou sendo preso. Isso, né, aconteceu no final do ano de 2022 e foi um movimento bem rápido, bem brusco, que causou uma invertida, né, total no governo do Peru, quase que em questão de semanas, assim, foi bem rápido.
Mas agora, passando, né, da parte da política e das mudanças de governo, algo que também mexeu muito nesse ano, algo que também foi muito notícia, foram as redes sociais e questões sobre a tecnologia e ciência em geral, o que, por outro lado, também afetam as questões políticas, como que aconteceu com o Twitter e tudo mais. Pois é, o Twitter, que é uma das principais redes sociais e muitas vezes é uma arena política do mundo, também passou por mudanças esse ano. Em outubro, o Elon Musk comprou a rede social por 44 bilhões de dólares após uma negociação que durou cerca de 6 meses e que incluiu até um processo judicial para conseguir concluir a compra. Bom, tudo começou ali por março e abril desse ano, quando o Musk já tinha adquirido algumas das ações principais da rede social e era, inclusive, um dos maiores acionistas individuais da empresa. Ele estava prestes a adquirir um lugar no conselho executivo da companhia, mas desistiu, fazendo em troca uma oferta de compra da empresa. Essa proposta de compra que ele fez para comprar o Twitter era justificada pela intenção dele de ter um lugar em que as pessoas pudessem ter liberdade de expressão, já que ele considerava que as políticas de moderação do Twitter eram muito. A negociação passou por idas e vindas e, obviamente, acabou ganhando a atenção dos próprios usuários do Twitter, até porque o Elon Musk e o presidente executivo do Twitter, o Parag Agrawal, anunciaram cada etapa da negociação em suas respectivas contas na rede social. De um lado, o dono da Tesla acusava o Twitter de não disponibilizar os dados sobre as contas falsas existentes na plataforma e chegou a desistir da compra durante o processo. Do outro, o presidente executivo do Twitter e os demais representantes da empresa alegavam que essas acusações eram feitas para reduzir o valor da compra e que a tal desistência era uma quebra do contrato que eles vinham estabelecendo. E as duas partes acabaram entrando na justiça para resolver esse impasse. Em outubro, a compra da plataforma foi concluída e divulgada por Musk em seu Twitter de uma forma tanto peculiar, que já é, de certa forma, comum para Musk. Ele postou um vídeo dele chegando na sede da empresa carregando uma pia e com a frase Let that sink in. Sink em inglês significa pia, mas nessa expressão especificamente quer dizer deixe a ficha cair ou se acostume com essa ideia. Os usuários da rede social não acreditavam mais que Musk fosse adquirir de fato o Twitter e ficaram preocupados com as mudanças que estavam por vir. Muitas pessoas chegaram até a criar contas em uma rede social parecida, a Ku, mas a migração de uma plataforma para outra não se concretizou até o momento de fato. Musk já demitiu todo o antigo corpo executivo da empresa e recentemente incluiu uma ferramenta de quantidade de visualizações dos tweets, o que não agradou muito os usuários. Bom, um dos outros destaques desse ano nessa área da tecnologia e ciência não tem muito a ver com Elon Musk, mas foi as fotos, né, divulgadas do telescópio James Webb. Que esse telescópio ele foi lançado no final de 2021 para tirar fotos, né, de galáxias, de planetas com uma definição muito boa, né, maior do que qualquer definição e nitidez dessas imagens que a gente teve até hoje. Mas as suas primeiras imagens foram divulgadas realmente apenas nesse ano. A primeira imagem que ele acabou divulgando foi de um agrupamento de galáxias com uma definição, né, uma nitidez ainda nunca vista, e também foram reveladas novas imagens de planetas como Netuno e Marte de uma forma também muito nítida. Foi um grande avanço em relação aos telescópios anteriores e nos ofereceu novas visões, novas perspectivas sobre o espaço que a gente ainda não tinha visto. E, né, o telescópio ainda está no espaço, ele ainda vai divulgar novas fotos, mas em 2022 foi o seu primeiro, né, foi o começo dessas divulgações que já mostraram, né, algo muito novo e muito impactante. Entre todas essas inovações que aconteceram no último ano, a gente não podia concluir nossa retrospectiva de tecnologia sem falar das criptomoedas e da febre das NFT. Para quem não é muito familiarizado com o termo, criptomoedas são moedas digitais e descentralizadas, ou seja, elas não são controladas por um governo ou um órgão financeiro. Elas surgiram em 2009, mas começaram a ganhar mais
visibilidade a partir de 2020. Segundo especialistas, um dos principais motivos dessa alta foi a pandemia de Covid, porque entre 2020 e 2021, quando a quarentena ainda era uma necessidade muito grande, muitos governos tinham medo que a redução drástica das atividades econômicas fosse impactar a economia. Então, eles reduziram os juros para estimular o consumo. Por sua vez, os ativos digitais acabaram ganhando força e, entre eles, a criptomoeda. Outro ativo digital que também ganhou força com esse aumento da utilização dos espaços digitais nos últimos anos foi o NFT, que é uma sigla em inglês que significa token não fugível. Esses ativos nada mais são do que certificados digitais de propriedade, um código que atesta que alguém tem propriedade sobre um determinado item. O NFT e as criptomoedas estão diretamente relacionadas, pois os NFTs só podem ser comercializados por meio de criptomoedas em blockchains. Apesar desse aumento considerável das transações por meio de criptomoedas no início de 2021 e início de 2022, ao longo do último ano, com a volta à normalidade pós a pandemia, esses ativos digitais acabaram sofrendo uma queda também. Vale lembrar que os criptoativos são relativamente novos na história da economia, então essa volatilidade já é esperada e não é inédita, já aconteceu em outros momentos ao longo desses últimos anos, desde que os ativos digitais surgiram. Bom, pessoal, essa foi a nossa retrospectiva do ano de 2022, tentando buscar vários temas, áreas diferentes. Claro que não dá para falar de tudo que aconteceu e o episódio já deve estar bem longo, mas espero que vocês tenham gostado de ouvir, mas não parou por aí. Em breve a gente vai lançar um próximo episódio que é falando sobre apostas e especulações do que pode ocorrer para o próximo ano, baseado no que aconteceu o que pode ocorrer em 2023. Ou seja, se você ainda está interessado sobre esse tema, escute o próximo episódio. No mais, agradeço a todos os ouvintes por estar com a gente, por ouvir mais e até a próxima. Muito obrigada, pessoal, por ouvirem nossa retrospectiva de 2022 e sigam nos acompanhando, porque 2023 vem aí e com certeza a gente vai estar acompanhando muitos acontecimentos e trazendo episódios para vocês sobre todos eles. Muito obrigado por ouvir mais um episódio do Pod RI, um projeto realizado em conjunto com o Lábrio, o Laboratório de Relações Internacionais da Unesp de Franca. Para mais informações, curiosidades, memes ou episódios, siga a gente nas nossas redes sociais. Para além disso, não esqueça de dar uma olhadinha aqui na descrição do episódio, onde a gente sempre deixa alguns links relacionados ao tema da vez.